Amados discípulos, filhos e filhas, graça e paz, caríssimas famílias. Os santos de Deus, aqueles homens e mulheres que cumpriram com a vontade de Deus, que de fato deram o seu nome, ou melhor, deram a sua vida pelo nome de Jesus. Nós temos ali os santos doutores da igreja, nós temos ali os santos mártires, as santas virgens, e nós temos também os santos auxiliadores, santos doutores como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, Santo Antônio de Pádua, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Temos os santos mártires, né? Como os apóstolos todos foram mártires. Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, bispo de Esmirna. As santas virgens como Santa Maria Gorete, Santa Filomena e tantas outras. E nós temos aqui os auxiliadores. Dentro dos santos auxiliadores, eu queria falar sobre São Cristóvão. Ele que é conhecido como padroeiro dos motoristas. Eu quero trazer um pouco da história deste homem. Ele que também foi mártir. Ele, como eu disse, ele é um desses 14 santos auxiliadores. Ali desde os mais remotos tempos. Ele goza de veneração extraordinária, tanto na igreja oriental como na igreja ocidental. Por toda parte e em todos os países ali da Europa, como também aqui no Brasil, existem igrejas que são dedicadas, né, a este santo. Em sua honra, ali foram fundados conventos, irmandades que trazem o seu nome. Tão conhecido que esse cara é. Não obstante esta popularidade, né, esse status, digamos assim, no dia de hoje, esses likes que São Cristóvão vai arrecadando aí, claro que é uma forma descontraída de falar, tá? Bem pouco, na verdade, se sabe da vida dele, da vida deste santo servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, das numerosas tradições que ao seu respeito a nós chegaram, a mais certa é que foi um homem de estatura extraordinariamente alta e de uma força hercúlea, ou seja, era um homem forte. E uma vez convertido à religião de Cristo, ele se fez apóstolo dessa religião na Lícia, onde sob o governo ali do imperador Décio, de 249 a 251, ele sofreu martírio pela fé. E só, ou melhor, é só isto, né, que de certo se sabe da vida desse nosso santo que nós estamos falando aqui, São Cristóvão. Todo mais a gente coloca como lenda. Lenda, aliás, edificante para para que possamos ali relatar. Então Cristóvão, ou como antes do seu batismo era o seu nome, meu Deus do céu, é meio até difícil de pronunciar. Quinóquefale. Ele era natural de Caná, na Palestina. Ele era um verdadeiro Golias. Não havia quem se lhe igualasse ali em força física. Ele era um guerreiro por natureza e por profissão. E ele era temido por todos os adeptos das classes militares. E a fama que o seu respeito se espalhara era de ser ele um indivíduo indomável e invencível. A sua presença era garantida de vitória, né? Aonde quer que ele fosse, para os exércitos. De que ele estivesse feito ali soldado. Não é de admirar, pois, se via os poderosos em contenda, com bastante antecedência assegurar-se da sua presença e coadjuvação entre as suas tropas. Por sua vez, cansado talvez de servir aos caprichos, ora de um, ora de outro magnata, ele pôs-se a caminho em
em procura do mais poderoso, por todos como tal considerado e temido de um monarca final, de quem medo fosse termo desconhecido. Então, entre todos os imperadores, reis, príncipes, por mais corajosos e destemidos que se mostrassem, não encontrou quem não se acovardasse diante de Satanás. E ao ouvirem pronunciar o nome do demônio, não se persignassem. Foi motivo bastante para este oferecer os seus préstimos e se pôr a seu serviço. Muito tempo não levou que também com o seu novo amo não experimentasse uma grande decepção. Notou que cada vez que passava por uma imagem da cruz, Satanás mudava de rumo, dando voltas para evitar o encontro com o sinal da salvação. Olha que tremendo isso, meu Deus do céu. Para quem não conhecia um pouco da história de São Cristóvão, olha que bênção. Então ele se fez servo de Satanás, porque achava que Satanás, todos temiam a Satanás, mas ele começou a perceber que sempre quando se direcionava para a cruz, Satanás mudava seu rumo. Então, vendo isso, Cristóvão não se conteve e, sem mais nem menos, se demitiu e foi à procura do rei em cujas armas figurasse o sinal da cruz. Ao eremita se dirigiu e este deu-lhe o conselho de se entregar a Jesus Cristo. De que maneira hei de servir a este Senhor? Perguntou o santo homem. A resposta foi esta: jejuando, rezando e meditando. Olha só, jejum, oração e meditação, a contemplação. O gigante objetou: jejuar não aguento, e para rezar e meditar, jeito não tenho. Pois bem, replicou o eremita, pratique então obras corporais de caridade e misericórdia. Veja, aqui perto passa o rio. Não há ponte e muita gente morreu afogada quando tentava atravessar a água, que é funda. Oferece os teus serviços àquela pobre gente. Leva as pessoas transportando-as para o outro lado. Terás as orações dos beneficiados e a bênção de Deus em paga de seu trabalho. Obras de caridade. Estou frisando aqui a prática, então, obras corporais de caridade e misericórdia. Não basta ser cristão só de nome, mas também de prática. Cristóvão imediatamente depôs as armas e entrou no serviço da caridade, atendendo os viajantes quer de dia, quer de noite. Aconteceu que certa noite ouvisse a voz de menino chamando-o. Era uma linda criança a pedir-lhe o favor de a transportar para o outro lado do rio. Sem mais delongas, o gigante se ajeitou para o pequeno passageiro se acomodar sobre seus largos ombros e entrou com ele na água. Dados alguns passos, o carregador com espanto via o rio crescer e crescer assustadoramente. E não só isto, o menino que os seus ombros sustentavam e que a princípio parecia leve como uma pena, tornou-se-lhe pesado, tão pesado que a muito custo e de todos os poros suando, conseguiu chegar à outra banda do rio. Todo assustado pelo estranho fenômeno, perguntou ao menino: que coisa é essa? Parecia-me ser carregado do peso do mundo inteiro. Sorridente, o menino lhe respondeu: muito mais que o mundo inteiro. Tu carregastes não o mundo, mas o Criador do mundo, o Criador do céu e da terra. Fizestes uma obra de misericórdia, e misericórdia achastes. Teus pecados te são perdoados. Doravante serás o meu apóstolo, por sinal, teu bastão de ferro florescerá. Assim aconteceu, e desde então o nome do gigante foi mudado em Cristóforo ou Cristóvão, o que significa carregador, portador de Cristo. Então, o nome dado Cristóvão ou Cristóforo significa isso, carregador, portador de Cristo. E por isso nós vemos o cajado de São Cristóvão florescido. O recém-convertido começou logo seu apostolado. Da Gália, sua pátria, foi para a Síria,
perto da cidade de Samo, iniciou sua pregação. Posto de joelho, rezou pela conversão dos habitantes. Uma mulher, vendo-o em tal atitude, tanto se deixou impressionar pela figura agigantada e hercúlea do orante, que chegou quase a desmaiar. Correu à cidade e relatou ao povo o que acabara de presenciar. Todo mundo, ansioso de ver o fenômeno fora do natural, saiu e pôde verificar o relato da cidadã. Cristóvão, com muita amabilidade, recebeu os seus visitantes. Falou-lhes do Salvador Jesus Cristo, da sua doutrina e da necessidade de o seguir. Em testemunho da sua missão e da veracidade das suas palavras, mostrou-lhe o bastão de ferro florejante. Esta sua pregação teve por resultado a conversão da cidade toda. 18.000 pessoas pediram o santo batismo. Eu quero dizer o seguinte aqui para você. Foi anunciado a fé para... Um eremita anunciou a fé para Cristóvão. E pediu para que ele praticasse, porque ele disse que não conseguia jejuar. Ele disse que não conseguia rezar. Ele disse que não conseguia meditar. Então o eremita direcionou ele a fazer as práticas das obras de misericórdia corporais. E das corporais partiu para espirituais. Porque diz, pratique então obras corporais de caridade e misericórdia. E de fato ele praticou, mas os pecados dele ainda não tinham sido perdoados. Porque lembra que ele servia a Satanás, ele serviu a senhores, ele participou de guerras, possivelmente ele assassinou pessoas. Depois ele percebe a virtude da cruz de Cristo, o que era loucura para uns, o que era para escândalo para outros. Ele procura um senhor que utilizasse o estandarte da cruz. Ele se encontra com esse eremita e ele é obediente a esta orientação. A obediência leva à graça, já dizia o meu padrinho de oração. Obediência leva à graça. Seja obediente. Obediência leva à graça. Filhos, obediência leva à graça. Servos, obediência leva à graça. Esposa, cônjuges. Esposa e esposos, cônjuges. Todo mundo deve obediência a alguém. Obediência leva à graça. Sacerdotes, obediência leva à graça. Todos temos que ser obedientes a alguém. E obediência leva à graça. E a graça é o próprio Cristo. E Cristóvão foi obediente. E a graça que ele teve foi a mudança do nome. Ele é carregador de Cristo, portador de Cristo. E a partir deste momento, por conta da obediência, Cristo o confia mais. Aí sim, ele sai para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina, a sua igreja, a sua palavra, os seus milagres, os seus sinais, o seu toque, a conversão. O fruto maior da pregação de Cristóvão, porque ele foi obediente, é a conversão das almas. Nós queremos sair pregando à torto e à direita, e nós não temos só que preencher as pessoas de conteúdos. Isso elas já encontram nas redes sociais, através de tantos influencers, maus influencers por aí. Nós somos convidados a pregar o Cristo e o Cristo ressuscitado. E Santo Atanásio, ele diz assim para nós, e eu falava isso na pregação: ainda que os católicos fiéis à tradição se reduzam a um punhado, são eles a verdadeira igreja de Cristo. Continuando a história de São Cristóvão, o portador de Cristo, e nós devemos também portar a Cristo. Por isso, o imperador Décio, tendo notícias destas conversões em massa, deu ordem de prisão contra o extraordinário pregador. Este, intimado a abandonar o cristianismo, e queiramar incenso aos ídolos, então, deixa eu explicar aqui para vocês, já essa minha leitura foi um pouco difícil aqui. Ele foi intimado a abandonar o cristianismo, porque tinha se feito cristão, portador de Cristo, e foi intimado a queimar incenso aos ídolos.
a isto ele se negou. Ele não negou a Jesus, esse Senhor que ele servia, porque ele portava esse Senhor. Mas ele se negou aos ídolos. E eu tenho visto tantas pessoas negando Jesus por conta de pecados, por conta de prazeres, por conta de adultérios, por conta de abandonar a família, por conta de um prazer desregrado, de uma fornicação, porque tem medo de assumir a consequência da vida que está sendo gerada no seu ventre, porque tem medo do sofrimento que aquela pessoa está passando no leito do hospital e aí pede para desligar os equipamentos, praticando da eutanásia. Porque quis viver uma vida de uma sexualidade desregrada e agora a vida que está sendo gerada é assassinada através de um aborto. Por uma frustração, por um medo ou por algum outro motivo, desiste de enfrentar a depressão, as síndromes, um pânico, uma ansiedade e parte para tirar a própria vida. O Senhor tem sido trocado. Quantos dentro da igreja não trocam o Senhor? A comunhão, comungar o Cristo, poder confessar os seus pecados para viver numa segunda união? Que claramente falando, a pessoa no estado de segunda união, ela está num estado permanente de pecado, porque a segunda união, ela não deixa de ser a prática do adultério. É uma segunda união. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Então, se você está dentro de um sacramento válido, abandona a sua família para estar com outra, gerar outra família, o que a igreja acolhe no sentido de chamado à conversão, é voltar para a sua primeira família, para a sua única família. É voltar para ela. Claro que talvez já tenha tido consequências gigantescas, mas agora tem que se arcar, não é mesmo? Agora tem que ser homem, agora tem que ser mulher, agora tem que se optar por Jesus Cristo, nosso Senhor. E pedir auxílio para a Santa Igreja. Ela é mãe e mestra da verdade. Você não está sozinho. Mas eu tenho visto também quantos jovens que vão para o sacramento do matrimônio, ou melhor, estão dentro da Santa Igreja, participam de grupos de jovens, dizem pregar o Evangelho, mas na hora de se instaurar uma comunidade definitiva de vida, casam só no civil, preferem optar por não comungar a Jesus por um tempo ou permanentemente, independente disso, eles trocam a confissão para viverem juntos, ou amaziados, ou casados somente no civil. E aqueles que vão também para o sacramento, que querem casar na igreja, eles preparam tudo primeiro. Jesus fica por último, né? A celebração fica por último. Eles preparam festa, eles até mesmo buscam casar-se aí fora dos domínios da igreja, no local santo. Querem casar-se em sítios, né? Em lugares que totalmente... alguns até profanos, mas outros não profanos, mas ainda assim fora dos limites, dos parâmetros, das regras, das leis da Santa Igreja. Isso é trocar a Cristo, se vocês não sabem. Isso é trocar a Cristo. Trocam a Cristo para poderem usar anticoncepcionais, porque aquele que usa o anticoncepcional, aquele cristão que usa o anticoncepcional, ele não pode comungar do corpo de Cristo, porque ele está em pecado mortal. Enfim, mas Cristóvão não. Cristóvão
não era desse cristão Nutella. Ele era portador de Cristo, não de nome, mas de fato. Então, arrastando ainda pelo seu exemplo heróico, mais 40 soldados que em seguida sofreram o martírio, novamente encarcerado duas mulheres, Niceta e Aquilina, Adrene industriadas, elas penetraram no cubículo do sentenciado, pondo à prova a sua virtude. A manobra saiu contraproducente e terminou com a conversão das tentadoras, que igualmente morreram mártires. Então, ainda foram colocadas ali na cela de Cristóvão duas mulheres para tentarem tirar a pureza daquele homem. Elas não conseguiram e logo se converteram. Parece até aquela armadilha que fizeram para São Felipe Neri, não é? Levando ele até um prostíbulo e lá, sentado na cama, duas mulheres ajoelhadas chorando se converteram com a pregação do evangelho que ele fazia naquele momento. Uma curiosidade é que a sua festa ficou então para o dia 24 de julho. O imperador, exasperado pelos fracassos da sua tática, ordenou que Cristóvão fosse sujeito a cruel flagelação, que lhe pusessem na cabeça um capacete de ferro incandescido, que fosse banhado em azeite e assim atirado ao fogo. Como de todas essas torturas saísse incolume, decretou-lhe a morte por decapitação. O Oriente festeja o dia de São Cristóvão em 9 de maio. Na Igreja Ocidental é comemorada no dia 25 de julho. E é claro que aqui a gente pode acontecer de ter uma renovação ou uma reorganização no calendário, e aí talvez ter alguma divergência da data. Mas enfim, o que eu quero que fique gravado no teu coração aqui não é simplesmente a data, mas a história deste santo mártire. Esse que, como o apóstolo São João, o martírio não foi o suficiente para ele, no sentido de que embeberam o corpo dele no azeite, o seu rosto numa máscara incandescente, atearam fogo nele, mas isso não lhe tirou a vida. Também lembra um pouco o martírio de São Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo de São João Evangelista, que foi colocado numa tocha, como uma labaredas de fogo, e o seu corpo não se queimava. Pelo contrário, parecia que era assado como o pão. E para terminar a vida dele, pela espada, o algoz perfurou o teu coração. No caso de Cristóvão, decapitou a sua cabeça, como foi decapitada a cabeça de São Paulo. São Cristóvão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados